Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 31. Naquele momento, Danzo não se importava mais com a vida de seus subordinados. A avassaladora intenção assassina que emanava de Kavakazi estava inteiramente concentrada nele. Abandonando qualquer tentativa de se defender, Danzo jogou uma bomba de fumaça e fugiu sem hesitar. Quando a fumaça se dissipou, ele já estava a dezenas de metros de distância. Tantos truques mesquinhos, e você ousa exibi-los na minha frente? Kavakazi zombou friamente. Com um único passo ele desapareceu fechando a distância instantaneamente. Danzo tinha que morrer hoje. Enquanto isso, os samurais do clã Ataque continuavam sua batalha contra os Uchiha. Notavelmente não houve nenhuma baixa ou ferimento, uma prova do controle preciso exercido durante a batalha. O exercício havia sido um sucesso inquestionável. Quanto aos ninjas raiz, eles se dispersaram. Sob o ataque implacável de Sakumo e sua esposa, suas forças foram completamente derrotadas. O único foco de Danzo agora era chegar à vila. Se conseguisse chegar ao prédio do Hokage, ou mesmo às proximidades da Anbu, talvez tivesse uma chance de sobreviver. Ele se esforçou ao máximo, mas por mais rápido que corresse, não conseguia despistar Kavakazi. A distância entre eles diminuía rapidamente. Kavakazi Ataque, por que você está me perseguindo tão implacavelmente? Gritou Danzo, com a voz tensa. Vou parar de interferir no seu hospital. Me solta. As palavras de Danzo eram amargas, seu tom transbordava ódio, mas não havia como negar o pânico em seus olhos. Seus pés disparavam agilmente entre as árvores, mas ele não demonstrava sinais de que iria diminuir o ritmo. Você disse a mesma coisa da última vez na minha casa, respondeu Kavakazi com a voz gélida, e eu vou garantir que você nunca mais tem a chance de fazer isso. Com isso, o chakra de Kavakazi entrou em erupção, relâmpagos crepitando ao seu redor enquanto sua velocidade aumentava dramaticamente. Em um instante, ele fechou a distância, aparecendo diretamente atrás de Danzo. Foi então que Danzo percebeu que aquilo não passava de um jogo cruel de gato e rato, e ele era o rato. A espada de Kavakazi atingiu como um relâmpago branco, mirando diretamente no pescoço de Danzo. Sentindo a lâmina fria a poucos centímetros da pele, Danzo mordeu o dedo e o pressionou contra o tronco de uma árvore. Técnica de invocação. Uma nuvem de fumaça irrompeu quando Danzo formou 2 selos de mão rápidos. Liberação de vento, onda de vácuo. Uma criatura enorme se materializou entre eles, uma fera invocadora com constituição física poderosa, tromba de elefante e presas longas e curvas, o Baku. A espada de Kavakazi atacou sem hesitação, decepando o tronco da criatura com um único golpe. A fera urrou de dor antes de inalar bruscamente, liberando uma poderosa força de sucção que puxou Kavakazi em direção à sua boca escancarada. Simultaneamente, o ataque de liberação de vento de Danzo avançou, com o objetivo de atingir Kavakazi em um golpe combinado mortal. Bom trabalho em equipe. Vocês não são completamente inúteis, afinal, zombou Kavakazi, com um tom de voz carregado de zombaria enquanto provocava Danzo. Em vez de demonstrar qualquer tensão, Kavakazi manteve um ar calmo, sua espada de 8 lados brilhando enquanto o chakra fluía por sua lâmina. O chakra do atributo relâmpago irrompeu até a ponta, estendendo o alcance da espada muito além de seu comprimento físico. Com um movimento decisivo, Kavakazi ergueu a espada e a abaixou com um único golpe devastador. O Baku soltou um grito lamentável quando a lâmina o atravessou. O ataque de liberação de vento de Danzo, combinado com a fera invocadora, foi obliterado em um instante. O Baku se dissipou em fumaça com destino incerto. Percebendo que não tinha chance, Danzo não teve escolha a não ser fugir mais uma vez. Ele se esforçou ainda mais, o desespero o impulsionando. Alívio brilhou em seus olhos quando o prédio do Hokage apareceu. Mas quando a esperança começou a florescer, uma voz fria ecoou atrás dele, congelando-o no lugar. Adeus, Danzo. Não se oponha a mim na sua próxima vida. Antes que Danzo pudesse reagir, uma dor aguda perfurou suas costas. A lâmina gélida da espada de Kavakazi o atravessou, desferindo um golpe fatal. Danzo caiu no chão, com o rosto contorcido de má vontade e ressentimento. Seus olhos permaneceram fixos em Kavakazi, ardendo de ódio mesmo quando a luz nele se apagou. Com um baque retumbante, a vida de um notório conspirador chegou ao fim antes que suas ambições pudessem tomar forma completa. Kavakazi permaneceu inexpressivo, brandindo a espada para espalhar o sangue antes que a arma desaparecesse completamente. Aproximou-se do corpo sem vida de Danzo e verificou cuidadosamente para garantir que não havia sinal de vida. Sem o Sharingan ou uso do Izanagi, Danzo não tinha mais salvação. Kavakazi não tinha intenção de mover o corpo. Este incidente inevitavelmente viria à tona, e não havia motivo para encobri-lo. Com um gesto confiante, ele seguiu em direção ao canteiro de obras do hospital. Quando ele chegou, o campo de batalha já estava em silêncio. Todas as forças da raiz de Danzo haviam sido eliminadas. Sakumo Atake estava no centro, ainda exalando uma aura assassina que arrepiava quem estava por perto. Sua intenção não havia diminuído completamente, e até mesmo Nayuki e os Onimaru mantinham distância. Os samurais do clã Uchiha e Atake estavam claramente divididos, cada um se destacando. Tsunade estava conversando com o chefe do clã Uchiha, com Koharu Tatani também presente. Por tentar assassinar o conselheiro Koharu e minar a autoridade do terceiro Hokage, executei o traidor de Konoha, Danzo declarou Kavakazi friamente ao chegar. Com a morte de Danzo, Kavakazi o culpou decisivamente. Koharu, sabendo que um homem morto poderia assumir a culpa, não teve escolha a não ser apoiar tacitamente a declaração de Kavakazi. As reações da multidão variaram.
Sakumo não demonstrou surpresa nem alegria. Ele já havia tentado matar Danzo pessoalmente no passado, mas foi frustrado. Nayuki, indiferente à política, concentrou-se apenas em confortar o ainda abalado Onimaru. Tsunade não pareceu surpresa, como se o resultado fosse inevitável. O chefe do clã Uchiha, inicialmente atordoado, rapidamente se recompôs. Embora tivesse previsto algo drástico, não esperava que Kawakaze agisse de forma tão decisiva. Você matou o Danzo? Koharu ficou incrédulo. Danzo era um ninja que havia saído ileso de uma guerra, e sua força ainda estava no auge. Kawakaze não parecia nem um pouco desgrenhado após a batalha, o que revelava seu poder. Mais chocante ainda era sua audácia. Apesar das diferenças, Danzo ainda era um discípulo do terceiro Hokage, mas Kawakaze o matou sem hesitar. Naquele momento, Koharu se encheu de arrependimento. Se soubesse que as coisas acabariam assim, nunca teria se envolvido com Tsunade. Agora, ela estava indiretamente sendo culpada pelas ações de Kawakaze. Sim, se o terceiro Hokage pedir, não precisa falar bem de mim, disse Kawakaze casualmente. Manter a paz e a estabilidade da vila é apenas parte do trabalho. Ele falou magnanimamente, personificando perfeitamente a falta de vergonha. Se Koharu não tivesse a dolorosa consciência de que não conseguiria derrotá-lo, talvez tivesse jogado algo nele por frustração. Ela estava sendo essencialmente paga para carregar a culpa de outra pessoa, e agora não havia como sair daquela situação. Vou voltar para ver o terceiro Hokage, declarou Koharu firmemente e saiu sozinho. Conselheira Koharu, tome cuidado. Vamos inaugurar oficialmente o hospital em breve, e eu agradeceria se você comparecesse à cerimônia de inauguração, gritou Kawakaze atrás dela. Koharu, exausto demais para responder, fingiu não ouvi-lo. Então é por isso que você estava pagando Koharu para atuar como diretor associado? Tsunade finalmente falou, claramente impressionada com seu planejamento de longo prazo. Você acha que meu dinheiro cai do céu? Nem todo mundo é como você. Mal posso esperar para você gastá-lo, respondeu Kawakaze, ainda com vontade de provocá-la. Cedo ou tarde, você vai desperdiçar tudo, Tsunade bufou e ficou em silêncio. Kawakaze, isto é um adeus, disse o chefe do clã Uchiha, vendo que a situação havia sido resolvida. Espero que não se esqueça do que me prometeu. Ele não se demorou, levando seu clã embora. No fundo, ele se perguntava se cooperar com aquele homem astuto tinha sido a escolha certa. Fugaku, tenho grandes esperanças em você, gritou Kawakaze. Fugaku olhou para trás, mas não respondeu. Sentiu como se Kawakaze estivesse zombando dele, o subordinado derrotado. Mas os pensamentos de Kawakaze já estavam distantes no futuro. O clã Uchiha carregava uma pesada maldição. Quanto maiores suas perdas, mais fortes suas habilidades se tornavam. Sua natureza ferozmente individualista dificultava seu alinhamento com os ideais coletivos de Konoha. Mas isso seria realmente um crime? Como um transmigrador, Kawakaze se perguntou. Como seria Konoha se os Uchiha se integrassem totalmente à vila? Fugaku, Obito, Shizui, Itachi, Sasuke. Um punhado de usuários do Mangekyou Sharingan pode ser suficiente para dominar os outros clãs. Por enquanto, ajudar o pobre Fugaku parecia uma perspectiva divertida. Capítulo 32. Com a partida dos Uchiha, a construção do hospital era inevitável. Kawakaze liderou os esforços de evacuação. Os operários, inicialmente paralisados pelo medo, retomaram rapidamente suas tarefas. Usando técnicas de liberação de terra e sua imensa força física, eles conseguiram concluir o hospital em apenas alguns meses. Koharu havia reconstituído a série de eventos. Era um plano cuidadosamente orquestrado por Kawakaze contra Danzo. Koharu percebeu que havia sido manipulada para se tornar uma peça crucial no esquema. Agora, era a vez dela de fazer a sua parte. Ela se recompôs e seguiu para o prédio do Hokage. Ao chegar ao terceiro andar, abriu a porta do escritório do Hokage. Lá dentro, o terceiro Hokage e Omura revisavam documentos, discutindo a alocação de fundos da recente compra de terras do clã Ataque. Koharu, você está aqui, Hiruzen cumprimentou, dando uma tragada em seu cachimbo e exalando uma nuvem de fumaça. Danzo está morto, disse Koharu. Suas palavras detonaram como uma bomba. O cachimbo de Hiruzen escorregou da boca e caiu ruidosamente na mesa. Omura ficou olhando, atordoada. O que aconteceu? Como Danzo pode estar morto? Perguntou Hiruzen, com descrença evidente em seu tom. Koharu relatou os eventos de forma concisa. Hoje, Tsunade me convidou para ir ao canteiro de obras do hospital. Danzo chegou com os Uchiha para causar problemas. Um conflito eclodiu e Kawakaze o matou. Ela cuidadosamente omitiu seu próprio envolvimento. Afirmar que Danzo tentou assassiná-la seria rebuscado demais. Kawakaze ataque? E pensar que nossas decisões levaram Danzo a agir assim? De certa forma, ele causou isso a si mesmo, disse Omura, com um tom de voz sem compaixão. Ambição, murmurou Hiruzen, balançando a cabeça. Pegou o cachimbo e se recompôs. Onde está o corpo dele? Os membros restantes da raiz devem recuperá-lo e entregá-lo a Anbu, respondeu Koharu. Hiruzen organizou rapidamente o funeral de Danzo. Não havia necessidade de explicar sua morte aos aldeões. Danzo sempre agira nas sombras, longe dos olhos do público. Kawakaze ataque. Ele não é um homem comum, comentou Hiruzen, mudando de assunto. Sua força é notável, e seu apoio a Tsunade não é algo ruim. Com alguém como ele por trás dela, Tsunade pode ser capaz de dar continuidade ao legado do sensei. Hiruzen tinha grandes expectativas em Tsunade. Sua força e sua herança Senju a tornavam uma forte candidata a Hokage, com pouca probabilidade de enfrentar oposição significativa. Deem um enterro digno a Danzo, instruiu Hiruzen. E informem Kawakaze ataque, não há necessidade de mais conflitos de vida ou morte. Não quero que haja uma próxima vez.
Esta mensagem, transmitida por Koharu, também serviu como um aviso sutil para Kawakaze. Felizmente, o envolvimento de Koharu amenizou a situação. A morte de Danzo foi resolvida discretamente e Kawakaze evitou repercussões desnecessárias. O clã Ataque e a própria Koharu permaneceram ilesos, enquanto as maquinações de Danzo foram eliminadas de uma vez por todas. A maior vencedora dessa trama tem que ser Tsunade. Seios grandes são realmente incríveis. Sem levantar um dedo, ela conquistou sem esforço a maior recompensa. Depois que o assunto foi resolvido, Kawakaze e os outros não precisaram mais ficar em alerta máximo. A equipe de construção, por outro lado, estava nervosa demais para relaxar, mesmo que fosse um pouco. Naquela noite, no restaurante do clã Ataque, uma variedade de petiscos já estava disposta na mesa, um banquete estava a todo vapor. Kawakaze, você acha que o sensei vai ficar bravo com você por causa do Danzo? Perguntou Tsunade, com um toque de preocupação na voz. Afinal, só o próprio Danzo sabia o quanto o terceiro Hokage o valorizava. Com certeza haverá raiva, respondeu Kawakaze com um sorriso calmo. Mas com o conselheiro Koharu presente, o máximo que vou levar é uma bronca. Nada sério. Ele estudou o terceiro Hokage minuciosamente e entendeu seu temperamento afetuoso, mas não excessivamente. Venha, vamos beber. Sakumo manteve a simplicidade, erguendo sua xícara para brindar. Ele a brindou com a de Tsunade antes de tomar um gole. Notei que você e a equipe de construção estavam conversando sobre cavar uma grande câmara subterrânea sob o prédio principal hoje, disse Tsunade com curiosidade evidente. Para que serve isso? Ninguém me contou. Um laboratório para você, respondeu Kawakaze com franqueza. Será para pesquisas médicas. Sem instalações adequadas, como poderemos aprimorar as técnicas médicas? Embora sua resposta fosse honesta, ele tinha segundas intenções. Sem um laboratório de primeira linha, estudar as células de Hashirama seria impossível. Entendo. Não vou perguntar mais nada, disse Tsunade, erguendo seu copo de saquê para brindar a Kawakaze. Na verdade, o sensei tinha grandes ambições, começou ela, abaixando a xícara. Sua voz carregava um toque de melancolia. Kawakaze e os outros voltaram sua atenção para ela, ansiosos para ouvir enquanto bebiam sake e apreciavam a comida. Desde a morte do meu avô, o sensei sonha em ver Konoha produzir outro ninja capaz de usar a liberação de madeira. Para isso, ele reuniu um grupo de ninjas médicos para estudar as células do meu avô. O coração de Kawakaze disparou de excitação. Ele não esperava que o terceiro Hokage envolvesse o clã Senju tão abertamente nesses experimentos secretos. Kawakaze gesticulou em direção a um pouco de comida para Tsunade, encorajando-a a continuar. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado. As células do meu avô eram altamente assimilativas, explicou ela com um tom sombrio. Nenhum dos técnicos de laboratório que se voluntariaram sobreviveu. Todos se transformaram em árvores murchas. Até muitos dos meus parentes de sangue do clã Senju perderam a vida. O humor de Tsunade ficou visivelmente sombrio enquanto ela falava, sua voz cheia de tristeza. Com este laboratório, quero estudar as células do meu avô para ver se consigo recriar a liberação de madeira, acrescentou. Kawakaze ficou surpreso. A declaração dela ecoava suas próprias intenções, poupando-o do trabalho de convencê-la mais tarde. Eu te apoio, disse ele sinceramente. Mas por que você não participou dos experimentos anteriores? Eu era muito jovem na época, respondeu Tsunade. Quando cheguei à idade suficiente, os experimentos já haviam sido abandonados. O sensei encerrou o projeto depois que muitas vidas foram perdidas. Konoha não aguentava tanta dor. Ela fez uma pausa com a expressão firme. Então, não farei experimentos ao vivo a menos que haja um avanço. Minhas células estão altamente ativas, disse Kawakaze com a voz firme. Espero poder ajudar no futuro. Os olhos de Tsunade brilharam. Ótimo. Juntos, podemos trazer a liberação de madeira do meu avô de volta ao mundo ninja. Embora o entusiasmo de Tsunade fosse contagiante, Kawakaze conteve suas dúvidas. Ele sabia que mesmo com avanços, nem todos conseguiriam lidar com as células de Hashirama. No entanto, se conseguisse se fundir com elas, o laboratório provaria seu valor. Sakumo e Nayuki, ouvindo atentamente, estavam igualmente cativados. A ideia da liberação de madeira, uma poderosa Kekkei Genkai que outrora subjugara 9 caudas, tocou seus corações. Se Tsunade tivesse sucesso, o futuro de Konoha sem dúvida mudaria. Nenhuma vila ousaria provocar um ninja que empunhasse todo o poder da liberação de madeira. Assim que o hospital estiver construído, conseguiremos os melhores equipamentos para o laboratório, prometeu Kawakaze. Eu cubro os custos. Não se acanhe, um dia, tudo será seu. Embora estivesse falando de negócios, Kawakaze não resistiu a provocar Tsunade um pouco. Ela não respondeu verbalmente, mas lançou-lhe um olhar brincalhão e sedutor. Sem surpresa, a comemoração terminou com os 4 bêbados. Sakumo estava esparramada no chão, ainda gritando saúde. Tsunade, com as bochechas coradas, agarrou-se firmemente a Kawakaze, que já havia cochilado. Nayuki, a última a permanecer consciente, fez sinal para Onimaru buscar ajuda. No final, os criados os acompanharam de volta aos seus quartos. Seguiu-se mais uma noite de bons sonhos. Capítulo 33. Com o passar dos dias, a tensão opressiva da guerra iminente aumentava. Circulavam rumores de que cada vez mais ninjas estavam sendo enviados para a Terra da Chuva, supostamente em busca da ajuda de Ans da Salamandra. Kawakaze balançou a cabeça diante do absurdo de tudo aquilo. O terceiro Hokage começava a mostrar a idade, recorrendo a táticas tão ingênuas. Ans não era tolo. Se um grande número de ninjas de Konoha invadisse a Terra da Chuva, era apenas uma questão de tempo até que a guerra se tornasse inevitável. A Terra da Chuva perderia sua independência, tornando-se novamente um campo de batalha. Por enquanto, porém, a guerra não havia começado oficialmente, e a vida de Kawakaze permanecia tranquila. Ele continuava aproveitando seus dias de paz, ensinando Navaki, que havia retornado recentemente da tutela de Orochimaru, provocando Tsunade.
ocasionalmente irritando Sakumo, e progredindo constantemente no treinamento de Senjutsu. A construção do hospital estava bem encaminhada e uma vez concluída, Kawakaze planejou visitar a floresta Shikotsu para mais treinamento. Certa tarde, Kawakaze estava sentado a uma mesa de pedra no pátio do dojo, saboreando uma xícara de chá. Tsunade, ocupada supervisionando o projeto do hospital, o deixará com menos responsabilidades. Ao longe, Navaki praticava Kinjutsu no campo de treinamento. Seu progresso era constante e àquela altura, genins comuns não eram páreo para ele. Ele conseguia até lutar contra oponentes do nível Chunin, embora ainda carregasse hematomas dos treinos incansáveis de Kawakaze. Se não fosse pelas habilidades médicas de Tsunade, Navaki poderia precisar de semanas para se recuperar após cada sessão. Enquanto Kawakaze saboreava seu chá, o mordomo se aproximou com duas crianças a tiracolo. Uma era uma menina animada com cabelos ruivos caindo sobre os ombros, Uzumaki Kushina. O outro era um menino de cabelos loiros curtos, Minato Namikaze. Kawakaze ergueu uma sobrancelha, achando graça ao ver o futuro quarto Hokage como uma criança tímida. Sorriu e continuou tomando seu chá, permanecendo sentado. Kawakaze, grande irmão, eu trouxe meu amigo aqui, disse Kushina, sorrindo enquanto conduzia Minato para mais perto. Minato, nervoso sob o olhar de Kawakaze, deu um passo à frente. Apesar da pouca idade, suas maneiras eram impecáveis. Olá, Lord Kawakaze. Meu nome é Minato Namikaze. Vim prestar minhas homenagens e espero receber sua orientação, disse Minato, curvando-se educadamente. Kawakaze observou o menino com interesse. Aos 10 anos, Minato era adorável, com os olhos cheios de um anseio por aprovação. Órfão, ele claramente ansiava por conexão e afeição. Irmãos Kawakaze, o Minato se formou hoje, acrescentou Kushina, entusiasmada. Ele só tem 10 anos. Kawakaze riu, mas não disse nada, apenas estendeu a mão para despentear os cabelos ruivos de Kushina. Ela aceitou o gesto com um sorriso quase orgulhoso, sem demonstrar impaciência. Minato ficou atônito. Nunca vira Kushina se comportar tão obedientemente, nem ele ousaria tocar em seus cabelos. O Sr. Kawakaze é realmente incrível, pensou Minato, impressionado. Se Kawakaze pudesse ler a mente de Minato, teria rido. Bastava um pouco de gentileza para conquistá-la? Crianças apaixonadas eram realmente incríveis. E quando você vai se formar, Kushina? Kawakaze perguntou provocativamente, ainda bagunçando seus cabelos. Eu passo o tempo todo estudando Finjutsu. Kushina bufou com um traço de ressentimento na voz. Se não fizesse isso, já teria me formado. Ela olhou para Minato, um pouco enciumada. Agora que ele havia se formado, ela se sentia deixada para trás. Kushina, passarei todo o meu tempo com você, disse Minato com sinceridade, captando os sentimentos dela. Seu calor gentil lhe rendeu um sorriso radiante de Kushina. Kawakaze não conseguiu conter o sorriso irônico. Essas duas crianças, ambas ansiando por amor, sentiam-se naturalmente atraídas uma pela outra. Eu, Kawakaze Atake, estou determinado a garantir que esse casal permaneça unido. Minato Namikaze, certo? Kawakaze perguntou, sua expressão repentinamente séria, exalando uma aura imponente que fez o jovem Minato sentir o peso de seu olhar. Sim, respondeu Minato nervosamente. Eu te aceitarei como meu discípulo, declarou Kawakaze, seu rosto se abrindo em uma gargalhada após uma pausa tensa. Sua mudança repentina de seriedade para divertimento deixou Minato confuso. Não havia necessidade de testes. Kawakaze já sabia que Minato era um gênio. Ótimo. Minato, apresse-se e chame-o de sensei. Kushina insistiu, entusiasmada. Ela sabia o quão habilidoso Kawakaze era, especialmente em Kinjutsu e na técnica do deus voador do trovão, que ela admirava muito. Sem esperar, ela correu até Minato e abaixou a cabeça dele em uma reverência. Ok, chega dessas formalidades, disse Kawakaze, acenando com a mão para parar Kushina. Virando-se para Minato, Kawakaze perguntou, você mora sozinho? Sim, sensei. Sou órfão, respondeu Minato com naturalidade, sua calma mascarando a solidão a qual ele havia se acostumado. Nesse caso, venha morar comigo. De agora em diante, você terá um lar, disse Kawakaze calorosamente, levantando-se e indo até Minato para despentear seus cabelos loiros. A compostura habitual do garoto vacilou quando ele sentiu uma onda de emoção. Seu nariz se contraiu e seus olhos ficaram marejados. Sim, sensei, disse Minato, com a voz carregada de gratidão. Ele enxugou os olhos rapidamente, tomado pela ideia de que ele, Minato Namikaze, finalmente tinha uma família novamente. Irmão mais velho Kawakaze, posso vir visitá-lo com mais frequência? Kushina interrompeu, com sua ousadia habitual transparecendo. Kawakaze riu baixinho. Sua personalidade animada era um dos motivos pelos quais ele a achava tão cativante. Claro, vou pedir para o Minato esperar por você todos os dias. As duas crianças ficaram vermelhas com a provocação. Kushina bufou e mudou de assunto rapidamente. Vou procurar o irmão Navaki, disse ela com as bochechas ainda rosadas, antes de correr para o campo de treinamento. Agora sozinho com Kawakaze, Minato se endireitou. Então, o que você pode fazer agora? Ele perguntou, pretendendo avaliar as habilidades de Minato antes de transformá-lo em uma força a ser reconhecida. Minato se endireitou com uma expressão séria. Os 3 jutsus básicos, algumas técnicas de liberação de vento e liberação de água, e também pratiquei taijutsu. Ele falou com a sinceridade de um aluno exemplar, um forte contraste com o futuro adulto que apreciaria os romances questionáveis de Jiraiya e passaria o hábito para Kakashi. Entendo, disse Kawakaze, assentindo pensativamente. Vou te dar um teste. Ao seu comando, sensei, respondeu Minato. Ele presumiu que se tratava de uma avaliação padrão, afinal, a maioria dos professores só aceitava alunos que passavam nos testes iniciais. Mas Kawakaze, sempre o coringa, inclinou-se até a altura de Minato, apoiando a mão em seu ombro com uma expressão estranhamente séria. Você gosta de Kushina? Minato piscou, confuso. Ah, isso faz parte do teste? Claro que sim.
O tom de Kawakazi era excessivamente sério, mas seus pensamentos eram menos nobres. Trapaça do pequeno flash amarelo, ele refletiu. Nem uma pontada de culpa. Sim, eu gosto dela, ele disse sinceramente, sua honestidade brilhando. Então por que você não conta a ela? Perguntou Kawakazi suavemente. Se você gosta dela, mas não diz nada, como ela vai saber? Bem, Minato hesitou com o rosto corando. Isso não parece uma boa ideia. Este é um teste de coragem, declarou Kawakazi dramaticamente. Meu discípulo deve ser corajoso. Então, você é corajoso, Minato Namikaze? Sim, eu sou, declarou Minato, entusiasmado com o desafio direto de Kawakazi. Seu entusiasmo juvenil levou a estufar o peito e gritar com convicção, atraindo inadvertidamente a atenção de Navaki e Kushina. Então vá confessar seus sentimentos. Kawakazi insistiu, levantando-se e dando um leve empurrão em Minato. Um garoto corajoso como você consegue. Minato deu passos hesitantes, mas determinados em direção a Kushina, com o rosto tão vermelho quanto o cabelo dela. Kawakazi cruzou os braços, visivelmente apreciando o espetáculo. Que bom sensei eu sou, pensou com satisfação presunçosa. Ninguém mais come melões tão cedo na vida, muito menos os joga em seus alunos. Minato finalmente alcançou Kushina, com os nervos praticamente transbordando. Ela inclinou a cabeça, preocupada com o comportamento estranho dele, e colocou a mão em sua testa. Minato, você está bem? Você está queimando. Enquanto isso, Navaki ficou de lado, observando a cena se desenrolar com uma carranca. Ótimo, pensou ele sarcasticamente. Até pirralhos estão demonstrando seu afeto na minha frente. Solteiros ainda têm direitos? Capítulo 34. Kushina, eu gosto de você. Minato gritou, sua voz ecoando pelo pátio e até chamando a atenção dos samurais do clã Ataque escondidos nas sombras. Então, como se aguardasse seu julgamento, ele fechou os olhos com força, preparando-se para qualquer resposta que pudesse vir. Eu também gosto de você. A voz suave e tímida de Kushina chegou aos seus ouvidos, pegando-o desprevenido. Quando Minato abriu os olhos, muito feliz, Kushina já havia se virado e saído apressada, com o rosto corado enquanto voltava para casa. Navaki, no entanto, já tinha visto o suficiente. Embainhou a espada e murmurou baixinho, afastando-se com uma expressão exasperada. Estou farto deste humor miserável. Ser solteiro parece uma maldição. Sensei, Kushina disse que gosta de mim também. Minato sorriu, correndo de volta para Kawakazi com uma alegria que iluminava todo o seu rosto. Kawakazi deu um sorriso malicioso, com a expressão de quem havia orquestrado tudo. De nada, garoto. Acabei de acelerar sua vida amorosa em anos. Não está me chamando de sensei à toa. Bem, agora todo mundo no clã Ataque sabe, disse Kawakazi, provocando-o ainda mais. Minato ficou vermelho novamente e o rubor em seu rosto aumentou. Vá arrumar suas coisas. O mordomo vai te ajudar a se acomodar em um quarto aqui, Kawakazi instruiu. Daquele dia em diante, Minato Namikaze era oficialmente seu primeiro discípulo. Navaki, é claro, não contava, ele era da família. Sim, sensei. Volto logo. Minato fez uma reverência antes de sair correndo para recolher seus pertences. Felizmente, ele não tinha muita coisa, então não demorou muito. Naquela noite, para celebrar sua nova discípula, Kawakazi convidou Tsunade para jantar. Fazia tempo que ela não a visitava, pois seu trabalho supervisionando a construção do hospital a mantinha ocupada. Tsunade, ciente das segundas intenções de Kawakazi, mas sentindo falta do tempo que passavam juntos, concordou prontamente. Navaki e Kushina também se juntaram, e com o grupo reunido, um banquete logo começou. O sake fluía livremente como era a tradição, e Minato se viu encarregado de servir bebidas para todos. Não parecia uma festa de boas-vindas para ele, mas sim uma reunião organizada por um sensei. Mesmo assim, seu comportamento obediente rapidamente o conquistou. Sakumo chegou a dar um tapinha carinhoso nas costas de Minato. Me chame de tio Sakumo, disse ele com um sorriso. Nayuki beliscou as bochechas de Minato, declarando, ele é tão fofo. Quero um filho igual a ele um dia. Kawakazi, já embriagado, agarrou Minato pelo braço enquanto servia sake. Chame-a de sensei, disse ele, apontando para o outro lado da mesa. Seguindo o dedo de Kawakazi, Minato congelou ao ver ninguém menos que Tsunade. Suas bochechas coradas e sua postura levemente cambaleante a faziam parecer tão intimidadora quanto bela. Antes que ele pudesse decidir se diria ou não, Tsunade de repente o puxou para um abraço apertado. No futuro, sempre apresente-se ao seu sensei antes de sair, entendeu? Ela balbuciou, claramente embriagada. Esse sim, sensei. Minato gaguejou, com o rosto vermelho enquanto se desvencilhava desajeitadamente do aperto dela. Ele rapidamente recuou para o lado de Kushina, buscando refúgio. Tsunade Neishan fica assim quando bebe demais, sussurrou Kushina, tranquilizando-a. Não leve isso a sério. Minato assentiu, embora em sua mente ele silenciosamente rotulasse Tsunade como esposa do sensei, com quem não se deve mexer. Após o término do banquete, Navaki e Kushina ajudaram a carregar Tsunade completamente embriagada de volta para seu quarto. Enquanto isso, Kawakazi cambaleou para a cama, e o mordomo acompanhou Minato escada abaixo para se acomodar em seu novo lar. 2 meses depois, o hospital abriu oficialmente suas portas. A cerimônia de inauguração contou com a presença de muitas figuras proeminentes, incluindo o terceiro Hokage, os 2 conselheiros e o chefe do clã Uchiha. Representantes de clãs notáveis de Konoha, como o clã Inuzuka, e muitos Nin também estavam presentes para celebrar a ocasião. Após a cerimônia, o hospital iniciou suas operações imediatamente. Kawakazi honrou sua promessa, permitindo que membros qualificados do clã Uchiha aprendessem técnicas médicas.
Com o tempo, eles poderiam optar por trabalhar no hospital se quisessem. No entanto, o clã Uchiha não buscava isso como meio de vida, sua intenção era melhorar as relações com os aldeões. Infelizmente, tais esforços foram apenas superficiais, e Kawakaze não tinha intenção de abordar os desafios mais profundos do clã naquele momento. No dia seguinte, Kawakaze se encontrou com Minato e Navaki, instruindo-os a seguir seus cronogramas de treinamento de forma independente. Em seguida, ele mordeu o dedo e invocou Katsuyu. Tsunade deixou o trabalho de lado para se juntar a ele, e Sakumo e Naoki naturalmente fizeram o mesmo. Em meio a uma nuvem de fumaça, um clone de Katsuyu de meio metro de altura apareceu diante deles. Kawakaze, você está pronto? Perguntou Katsuyu com um tom calmo e comedido. Sim, senhora Katsuyu. Por favor, prossiga, respondeu Kawakaze com uma expressão solene. Eu também quero ir. Tsunade, prevendo esse momento, falou e pediu para Katsuyu levá-la junto. Sim, espere aqui. Voltarei logo após terminar os preparativos. Katsuyu, apesar de sua atitude deliberada, era notavelmente eficiente. Depois de falar, ela desapareceu no dojo do clã Ataque com uma nuvem de fumaça. Kawakaze, lembre-se, você é o único irmão que eu tenho. Sakumo não conseguiu impedir Kawakaze de persegui-lo e só conseguiu expressar seus sentimentos. Não se preocupe. Eu cuido disso, respondeu Kawakaze com um sorriso fácil. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ele e Tsunade desapareceram em um instante pela técnica de invocação reversa. A cena mudou, e Kawakaze se viu na floresta Shikotsu. O ar estava carregado com o cheiro de um líquido viscoso e corrosivo, e a caverna de pedra em que se encontravam era fria e úmida. À frente deles estava Katsuyu, com sua figura enorme se estendendo além da vista deles. Ela os havia colocado sobre uma pedra limpa, provavelmente preparada especificamente para esse propósito. O espaço parecia vivo com uma energia estranha e avassaladora, muito mais forte do que qualquer coisa que eles haviam encontrado em Konoha. Você sente isso? Perguntou Kawakaze. A energia o envolveu como o calor reconfortante de uma fonte termal. Um pouco, respondeu Tsunade. O ar aqui parece mais fresco. Você sente a energia natural? A voz de Katsuyu ecoou pela caverna. É assim que se sente? O ceticismo anterior de Kawakaze desapareceu, substituído pela certeza. É como mergulhar em uma fonte termal. Não sinto muita coisa, admitiu Tsunade. Ela não tinha interesse em praticar senjutsu, sabendo muito bem dos riscos de vida que isso envolvia. Como eu esperava, você tem um talento natural, comentou Katsuyu com Kawakaze antes de se virar para Tsunade. Você, no entanto, não é adequado para senjutsu. Só estou aqui para ficar de olho nele, respondeu Tsunade com um sorriso. Assim não vou me preocupar. Muito bem. Kawakaze, eu vou te guiar no senjutsu. Katsuyu continuou com a voz calma, porém firme. Senjutsu envolve a fusão de 3 energias: energia física, energia espiritual e energia natural. Quando essas 3 estão perfeitamente equilibradas, formam o poder sábio, permitindo o uso do senjutsu. Embora a explicação de Katsuyu fosse completa, Kawakaze já estava familiarizado com o básico. Ele simplesmente nunca tivera a oportunidade de praticar antes. Senjutsu era a arte secreta dos 3 grandes sábios da invocação de bestas, conhecida apenas por um punhado de indivíduos em todo o mundo shinobi. Nesse ponto da história, com a morte de Hashirama Senju, era provável que até mesmo Jiraiya ainda não a tivesse aprendido. Capítulo 35. Tsunade só falou depois de notar a expressão despreocupada de Kawakaze. Parece simples, não é? Disse ela. Mas eu nem te contei sobre os perigos envolvidos. Não era a primeira vez que Tsunade ouvia Katsuyu falar sobre senjutsu. Katsuyu pareceu satisfeito com a interjeição e esperou em silêncio. Kawakaze, vendo a seriedade no rosto de Tsunade, ajustou seu comportamento. Ele se lembrou da história original de como o treinamento em senjutsu no Monte Myoku envolvia riscos como se transformar em sapo ou ficar petrificado. Naruto até mesmo se valeu de 2 sapos e seus gravetos para evitar o desastre. Ele presumiu que o aviso de Katsuyu, ninguém sobreviveu, fosse apenas um exagero. Mas a julgar pela expressão de Tsunade, a verdade parecia muito mais sombria. Diga-me. Estou ouvindo, disse Kawakaze com a voz firme. Tsunade hesitou antes de explicar, com o rosto visivelmente pálido. O processo de treinamento para senjutsu na floresta Shikotsu é irreversível. Se você não transformar seu chakra senjutsu corretamente, a consequência é virar uma poça de pus. Suas palavras soaram como um trovão. Era evidente que não se tratava apenas de um perigo teórico. Tsunade provavelmente o havia testemunhado em primeira mão. A compostura habitual de Kawakaze vacilou. Era realmente arriscar a própria vida. Não é de se admirar que Hashirama Senju fosse aclamado como deus shinobi. Dominar isso deve ter exigido uma determinação inimaginável. Percebendo sua hesitação, Katsuyu quebrou o silêncio, com a voz calma porém autoritária. Embora o senjutsu da floresta Shikotsu seja realmente perigoso, seu poder é incomparável. Permita-me explicar melhor. O senjutsu do Monte Myoku, embora potente, não pode ser sustentado por muito tempo e requer preparação significativa. O senjutsu da caverna Rishi concede imenso poder, mas também concede ao usuário características semelhantes às de uma cobra. Em contraste, o senjutsu da floresta Shikotsu preserva uma aparência perfeita, deixando apenas alguns selos menores. Ele aumenta significativamente a recuperação de chakra e energia física e permite a absorção autônoma de energia natural. Em termos simples, continuou Katsuyu, com um tom cheio de orgulho, contanto que você consiga absorver energia natural rápido o suficiente. Você pode manter um modo sábio indefinidamente.
As palavras de Katsuyu transmitiam tanta confiança que até mesmo um estranho acreditaria que sua técnica era incomparável. Se não fosse por sua atitude calma, ela poderia ter declarado abertamente: todos os outros senjutsu são inferiores. Ao ouvir isso, Kawakaze sentiu um profundo anseio brotar dentro de si. Não era de se admirar que o modo sábio de Hashirama Senju fosse tão assustador. Aliado à sua liberação de madeira, tornava-se imparável. Existe alguma medida auxiliar? Perguntou Kawakaze cautelosamente, esperando alguma solução alternativa que pudesse salvar vidas. Sim, respondeu Katsuyu com um tom firme e seguro. Que tipo de apoio? O rosto de Kawakaze se iluminou de alívio. Se ele tivesse uma rede de segurança, poderia seguir em frente sem medo. Posso usar um clone para aumentar sua sensibilidade à energia natural, explicou Katsuyu. No entanto, se você falhar, a velocidade com que você se transforma em pus aumentará significativamente. Assim, você sofrerá menos. Sua fala calma fez com que parecesse um fato comum. Kawakaze ficou atordoado e em silêncio. Como assim? Como pode dizer isso? A velocidade com que eu me transformo em pus vai aumentar? Sério, como você pode dizer isso? Por que não esquecemos isso? Implorou Tsunade, com a voz cheia de preocupação. Mesmo sem praticar senjutsu, você já é muito forte. Não ficarei satisfeito até tentar, respondeu Kawakaze com firmeza. Ele entendia que nos estágios finais da história de Naruto, sem habilidades especiais, ele não passaria de bucha de canhão. Dominar o senjutsu era apenas o primeiro passo. Sem ele não conseguiria se proteger, muito menos sua família. Os olhos de Tsunade ficaram vermelhos e ela agarrou a manga dele com força. Pense bem. Se falhar, você vai morrer, bem na minha frente. Confie em mim. Kawakaze afagou-lhe a cabeça gentilmente, conseguindo esboçar um sorriso fraco. Com você ao meu lado, eu vou conseguir. Voltando-se para Katsuyu, ele perguntou: Lady Katsuyu, como começamos? Uma vez tomada a decisão, Kawakaze não hesitou. Temia que demorar muito pudesse minar sua coragem. Podemos começar a qualquer momento, respondeu Katsuyu, sua voz calma ecoando pela caverna. Siga minhas instruções. Sente-se de pernas cruzadas, coloque as mãos no colo, com as palmas voltadas para cima. Você está me ensinando a meditar? Kawakaze murmurou. Não fale, retrucou Katsuyu. Acalme-se primeiro. Respire fundo e expire lentamente. Se não fosse a própria Katsuyu quem o instruía, Kawakaze poderia ter pensado que algum mestre de Kigon estava pregando uma peça. Assim que sua mente se acalmou, Katsuyu continuou. Mobilize sua energia física e energia espiritual, e deixe que as duas se fundam em uma só. Sinta lentamente a energia natural no ar. Tente se conectar com ela, fundir as três forças e alcançar o equilíbrio. Kawakaze seguiu sua orientação, entrando gradualmente em estado meditativo. Os incontáveis clones minúsculos de Katsuyu se desprenderam de seu corpo e o cercaram, aglomerando-se até envolvê-lo completamente. O coração de Tsunade se apertou. Da sua perspectiva, Kawakaze havia desaparecido, substituído por uma massa pulsante de minúsculos Katsuyus. Sua preocupação era palpável. Dentro do enxame, Kawakaze concentrou-se, buscando a energia natural ao seu redor. Uma sensação fria e pegajosa percorreu seu corpo, uma indicação clara da ajuda única de Katsuyu. A energia que ele sentirá antes agora se intensificava. O processo de fusão estava visivelmente mais rápido. A primeira vertente da energia natural se fundiu com sucesso. Depois a segunda. E a terceira. Mas assim que Kawakaze começou a sentir uma sensação de triunfo, uma dor aguda percorreu seu corpo. Sua pele começou a apodrecer, e a corrupção se espalhou rapidamente. Os pequenos clones de Katsuyu se desprenderam do corpo onde ocorreu a decomposição, deslizando como líquido, incapazes de manter o controle. Os olhos de Tsunade se arregalaram de horror ao ver os ferimentos chocantes que cobriam o corpo de Kawakaze. Tremendo, ela cobriu a boca com lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, tudo o que conseguiu fazer foi ficar ali, paralisada. Ela sabia que não podia intervir. Introduzir seu chakra no corpo de Kawakaze só desestabilizaria ainda mais o processo, fazendo com que seu corpo se desintegrasse mais rápido. Kawakaze, por sua vez, estava tomado pelo medo. A fusão da energia natural acelerava, mas também a dor insuportável que o dilacerava. Ele queria gritar, mas sua garganta parecia paralisada. Nenhum som saía. Enquanto ele oscilava à beira do desespero, preparando-se para a morte, pensamentos fugazes enchiam sua mente. Tsunade, eu nem provei dela ainda. Kakashi, eu nem o conheci ainda. Sakumo ainda nem morreu de depressão. No fundo, suas células pareciam relutantes em se render. Como se recusasse a deixar sua visão desaparecer, seu corpo começou a lutar contra a energia natural invasora. Suas células transbordavam de vitalidade, recuperando-se ferozmente enquanto integravam a energia estranha. Tsunade percebeu a mudança imediatamente. Os ferimentos abertos no corpo de Kawakaze começaram a se fechar, e os ferimentos menores já estavam completamente curados. Ao ver esse vislumbre de esperança, ela enxugou as lágrimas, juntou as mãos em uma prece silenciosa e o encarou fixamente. Desejava de todo o coração que a cura se acelerasse, rezando para que o momento seguinte revelasse um Kawakaze saudável diante dela. Kawakaze também sentiu a onda de vitalidade que vinha de dentro. Suas células trabalhavam incansavelmente, reparando os danos enquanto o processo de fusão continuava. Lentamente, mas com segurança, a energia natural dentro dele estava alcançando o equilíbrio. Lady Katsuyu, observando a cena, ficou atordoada. Para a maioria, os efeitos corrosivos de uma fusão tão desequilibrada eram completamente irreversíveis. No entanto, a milagrosa capacidade de autocura de Kawakaze não estava apenas neutralizando a ablação, estava acompanhando seu ritmo. Incrédulo, Katsuyu pensou, se isso continuar, ele pode realmente se tornar a segunda pessoa a dominar o senjutsu da floresta Shikotsu. O tempo passou enquanto o corpo de Kawakaze suportava repetidos ciclos de ablação e recuperação.
Sua carne estava crivada de buracos, e os outrora numerosos clones de Katsuyu haviam desaparecido. Tsunade mal conseguia reconhecer a pessoa à sua frente. O rosto antes belo estava agora irreconhecível, marcado por ferimentos e cicatrizes. Então, lentamente marcas vermelhas começaram a aparecer ao redor dos olhos de Kawakaze, formando padrões intrincados. Seu corpo parou de se deteriorar. A reação da energia natural havia cessado. Ele conseguiu. Eu consegui, Kawakaze disse com a voz rouca, abrindo os olhos e revelando pupilas brilhando em um dourado impressionante. Sua voz estava rouca, mas suas palavras carregavam um triunfo inegável. Tsunade o abraçou. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o corpo de Kawakaze cedeu e ele caiu inconsciente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Quando Kawakaze abriu os olhos, viu o rosto bonito de Tsunade bem perto do seu. Ela dormia profundamente. Ela usou muito chakra curando seus ferimentos, então não a acorde, aconselhou Lady Katsuyu. Kawakaze notou algumas lesmas de Katsuyu ainda grudadas em seu rosto, com o toque frio e viscoso ainda presente. Seus ferimentos estavam quase curados. Que garota boba! Gentilmente, ele ajeitou Tsunade, apoiando a cabeça dela em seu colo. Aquela pedra dura não era exatamente confortável. Ele também afastou o cabelo loiro claro dela para evitar que perturbasse seu sono. Como você se sente agora? Perguntou Lady Katsuyu. Ainda me sinto um pouco fraco, admitiu Kawakaze, sentindo uma energia poderosa surgindo dentro dele, o chakra senjutsu. Isso é normal. Eu não esperava que suas células estivessem tão ativas, comentou Lady Katsuyu. Lord Ashirama completou a fusão diretamente, mas você conseguiu reverter a situação após falhar. Hoje você abriu meus olhos. O elogio dela era genuíno. A floresta Shikotsu havia provado sua capacidade para o senjutsu, contrariando as crenças daqueles que preferiam sapos e cobras. Foi só sorte, disse Kawakaze humildemente. Quase desisti. Uma pessoa reduzida a pó ou mesmo a pus ainda retorna à natureza, respondeu Lady Katsuyu enigmaticamente. Kawakaze, encharcado de suor, sentiu que a conversa não levava a lugar nenhum. Isso me torna um sábio de verdade agora? Ele ativou seu chakra senjutsu, e marcas vermelhas surgiram ao redor de seus olhos. A recuperação recém-descoberta e o poder destrutivo que o percorriam estavam em um nível totalmente diferente. Você dominou, confirmou Lady Katsuyu. Mas você precisa se acostumar a absorver energia natural. Manter o modo sábio não é fácil no mundo exterior, a menos que você tenha a liberação de madeira de Ashirama. Kawakaze suspirou. Renascer como alguém como Ashura teria sido muito mais conveniente. Nascido com dons ilimitados, invocando e criando à vontade, era algo invejável. Mesmo assim, ele se consolou. Ele havia conquistado o senjutsu sozinho. Lady Katsuyu, há alguma técnica de senjutsu que eu possa aprender aqui na floresta Shikotsu? Não especificamente, admitiu Lady Katsuyu, mas o senjutsu chakra aprimorará suas técnicas existentes. Combinadas com suas habilidades únicas, elas se tornarão ainda mais poderosas. Kawakaze entendeu rapidamente. A verdadeira força do modo sábio não era apenas o poder bruto, mas como ele amplificava os talentos naturais. Ashirama, Jiraiya e Naruto demonstraram isso perfeitamente. Tome Naruto como exemplo. Quantos dos meus Rasengans você conseguiria pegar? Ok, entendi, disse Kawakaze, sinalizando o fim da conversa. Lady Katsuyu pareceu entender a indireta e ficou em silêncio. Continuou a trabalhar diligentemente, curando os últimos resquícios dos ferimentos dele. Kawakaze fechou os olhos e em pouco tempo, a fraqueza em seu corpo começou a desaparecer. O senjutsu da floresta Shikotsu realmente fazia jus à sua reputação. Ao sair do modo sábio, Kawakaze voltou a absorver energia natural. Embora tivesse dado os primeiros passos para dominá-la, ainda havia um longo caminho a percorrer antes que pudesse armazenar chakra senjutsu suficiente. Durante esse processo, ele se tornou mais hábil em equilibrar e integrar a energia, evitando novas reações adversas. Era um processo de extremos, ou você tinha sucesso ou perecia. Não é de se espantar que Tsunade se gabasse de que seu avô havia aprendido senjutsu em apenas um dia. Se não tivesse aprendido, será que ela existiria para contar a história? Kawakaze concluiu seu treinamento no momento em que Tsunade se mexeu, encostando-se em sua perna. Lentamente ela acordou. Nesse momento, o clone de Lady Katsuyu havia desaparecido, deixando o rosto de Kawakaze curado e sua expressão calma de sempre restaurada. Você finalmente está bem, disse Tsunade, jogando os braços ao redor dele. Pego de surpresa, Kawakaze inicialmente se enrijeceu, sentindo a maciez contra o peito. Então, hesitante, envolveu as costas dela com os braços, olhando para o pescoço e os ombros dela. Estou bem agora. Obrigado por todo o seu trabalho duro, ele sussurrou. Eles permaneceram assim por um momento antes de Tsunade, recuperando a compostura, e empurrá-lo. Seu rosto corou ao perceber a intimidade do abraço, enquanto Kawakaze saboreava silenciosamente o momento. Você domina completamente o senjutsu? Ela perguntou, arrumando o cabelo para disfarçar seu constrangimento. Sim. Vamos lá fora testar seu poder, respondeu Kawakaze, pegando a mão dela enquanto começavam a sair da caverna. A jornada não foi longa e felizmente as lesmas não eram escavadoras habilidosas, e logo elas emergiram na luz do sol. O sol quente os recebeu quando adentraram uma área aberta. Árvores esparsas e pântanos profundos pontilhavam o terreno, deixando claro que aquele não era um lugar hospitaleiro para humanos. Vou experimentar o modo sábio e ver o quanto me melhora, disse Kawakaze soltando Tsunade. Marcas vermelhas apareceram ao redor de seus olhos quando o modo sábio foi ativado. Com a espada de 8 lados na mão direita, seu corpo foi envolvido pelo chakra do atributo trovão. Kawakaze imediatamente sentiu a violenta onda de poder.
seu atributo trovão havia se tornado ainda mais intenso sob o impulso do modo sábio. A sensação de dilaceramento em suas células foi aguda, mas passageira, pois as propriedades regenerativas aprimoradas do chakra Senjutsu rapidamente repararam qualquer dano. Ele brandiu a espada em um corte rápido e num instante, pareceu se transformar em um raio. Quando reapareceu a dezenas de metros de distância, uma trilha irregular de terra queimada marcava seu caminho. Que velocidade! Que poder destrutivo! Murmurou Tsunade. Ela já havia enfrentado essa técnica antes, mas agora, reforçada pelo modo sábio, seu poder estava em um nível completamente diferente. Kavakazi teletransportou-se para o lado dela com evidente satisfação. Nada mal. Até mesmo uma besta com cauda teria dificuldade em resistir a isso. Tsunade assentiu e tirou um pergaminho manuscrito de suas vestes. Eu também tenho uma técnica de Senjutsu do meu avô. Quer tentar? Kavakazi ergueu uma sobrancelha, seu interesse inicial morno. Sem a liberação de madeira, ele duvidava que pudesse usar as técnicas de Senjutsu de Hashirama com eficácia. No entanto, quando abriu o pergaminho, sua atenção se aguçou. O pergaminho continha uma arte sábia, portão do grande deus, uma poderosa técnica de selamento que Hashirama usará para suprimir o 10 caudas no modo sábio. Era uma técnica rara que exigia que Hashirama realizasse selos de mão, uma prova de sua complexidade. Kavakazi suspeitava que Mito Uzumaki tivesse participação em sua criação. Vou tentar, disse Kavakazi confiantemente. Tsunade sorriu e se afastou para lhe dar espaço. Kavakazi começou a formar selos de mão, sua aura transbordando de poder. Arte sábia, portão do grande deus, ele gritou liberando uma quantidade enorme de chakra senjutsu. Do céu, faixas de portões tori vermelhos desciam, afundando-se profundamente no solo. Eles trancavam a área como se formassem uma corrente inquebrável destinada a subjugar qualquer coisa dentro. Não é à toa que é a técnica senjutsu do primeiro Hokage. Isso é incrível, comentou Kavakazi genuinamente impressionado. A técnica pode não ser ideal para inimigos menores, mas contra algo tão massivo quanto uma besta com cauda seria devastadora. Fico feliz que tenha gostado, respondeu Tsunade com a voz suave e a expressão calorosa. Kavakazi pegou a mão dela e os dois começaram a voltar para a caverna. No caminho, seus pensamentos se voltaram para Minato. Ele precisava que Minato começasse a trabalhar no Rasengan o mais rápido possível. Com suas próprias células altamente ativas, Kavakazi sabia que tinha uma vantagem física, mas quando se tratava de transformação de forma de chakra, a genialidade de Minato era incomparável. No mínimo, Kavakazi poderia oferecer algumas ideias e deixar Minato fazer sua mágica. Afinal, uma vez que Minato a aperfeiçoasse, Kavakazi poderia simplesmente aprender a técnica. Então, não importava quem o enfrentasse, teriam que lidar com todo o poder do Rasengan em suas mãos. Pensando nisso, Kavakazi riu sozinho. Tsunade lançou um olhar de soslaio, notando: esse idiota está rindo sozinho de novo. Capítulo 37. De volta à caverna, os dois se depararam novamente com Lady Katsuyu, já sentindo saudades de casa. Lady Katsuyu, como vamos voltar? Kavakazi de repente expressou um pensamento perturbador. Parecia que ninguém mais em Konoha usava a lesma de invocação, o que significava que a técnica de invocação reversa poderia não funcionar mais. Não se preocupe. Já deixei um clone em sua casa, respondeu Lady Katsuyu calmamente, aparentemente lendo a mente de Kavakazi. Haha, Lady Katsuyu, você é realmente meticulosa. Kavakazi disse com genuíno alívio, elogiando sua previsão. Na verdade, não. Deixei o clone para o caso de algo acontecer com você. Sempre posso mandá-lo de volta na forma de pus, acrescentou ela com naturalidade. Vocês humanos, sempre querem ser enterrados em sua cidade natal, não é? Tsunade não conseguiu evitar rir, enquanto a expressão de Kavakazi ficou estranha. Lady Katsuyu, você é uma criatura tão estranha, Kavakazi murmurou baixinho, mas se conteve para não dizer mais nada. Mande-nos de volta, Katsuyu interrompeu Tsunade. Ok. Em um redemoinho de fumaça, os dois desapareceram da floresta Shikotsu e reapareceram no dojo do clã Ataki, pousando em um pedaço úmido de grama, o ambiente preferido de uma lesma. Após agradecer ao clone da senhora Katsuyu, Kavakazi rapidamente se afastou. Fazia apenas um dia desde que partiram, e já era tarde. Navaki e Minato, que estavam praticando Kinjutsu, correram assim que os notaram. Irmão mais velho, sensei, Minato gritou animadamente. Tsunade hesitou no início, mas se acostumou com a nova maneira de Minato se dirigir a ela depois da viagem à floresta Shikotsu. Navaki, você tem uma besta de invocação? Sim, respondeu Navaki. Uma cobra. Navaki assentiu, mas Kavakazi o empurrou para o lado e se virou para Minato. Minato, você ainda não tem uma besta de invocação, tem? Não, sensei, admitiu Minato. Ótimo. Acho que uma lesma é perfeita para você, disse Kavakazi e arrastou Minato até lá para assinar o pergaminho de invocação. Sem muito alarde, Minato mordeu o dedo, assinou seu nome com sangue e firmou oficialmente um contrato com os Katsuyu. E assim, ele perdeu o privilégio de invocar Gamabunta. Feito isso, a lesma partiu, e Kavakazi sentiu um peso sair de seus ombros. Ele não temia mais ficar preso na floresta Shikotsu com Tsunade. Sensei, você terminou seu treinamento? Perguntou Minato, com a voz cheia de curiosidade e respeito. Embora não conhecesse os detalhes da técnica de Kavakazi, ouvirá seu tio Sakumo mencionar o quão perigosa ela era. Sim. Quando você crescer, veja se consegue aprender, respondeu Kavakazi com um sorriso, estendendo a mão para despentear os cabelos loiros de Minato. Ele não pôde deixar de se lembrar de que, na linha do tempo original, Minato também dominava o Senjutsu. Irmãozão, eu também quero aprender. Navaki interrompeu sem querer ficar de fora. Ele se recusou a ficar atrás de Minato. Você pode perguntar a Orochimaru, respondeu Kavakazi rapidamente. Deixar Navaki experimentar técnicas perigosas era muito arriscado. Se ele errasse e se transformasse em uma poça de pus, Tsunade choraria até a morte.
Tudo bem, vocês dois, voltem aos seus treinos, disse Kawakaze, interrompendo novos protestos. Tsunade e eu vamos nos trocar, acrescentou. Incapaz de suportar o cheiro no corpo após a viagem, Tsunade dispensou rapidamente o irmão mais novo e Minato, insistindo em um banho. Kawakaze e Tsunade foram cada um para uma área de banho para se limpar. Enquanto isso, Sakumo desapareceu com sua esposa, e o sempre esquivo Onimaru não foi encontrado em lugar nenhum. Kawakaze terminou de se lavar e vestiu roupas limpas. Ele não esperou por Tsunade, não ia deixar que ela o arrastasse para um banho compartilhado. Em vez disso, foi para o dojo. Quando chegou, viu Minato praticando diligentemente. Minato, vem aqui, chamou Kawakaze enquanto se sentava a uma mesa de pedra. Um criado se aproximou servindo chá fresco. O que foi, sensei? Perguntou Minato, guardando sua espada de madeira no suporte antes de se apressar. Apesar da idade, sua velocidade já era impressionante. Você acha que conseguiria condensar uma bola de chakra na sua mão, uma que se movesse em alta velocidade e de maneira irregular? Perguntou Kawakaze, indo direto ao ponto. Minato piscou, confuso. Não fazia ideia do que seu sensei estava descrevendo. Esse tipo de técnica não poderia ter sido imaginada do nada, e ele nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim antes. Não sei, sensei, ele admitiu, estendendo a mão direita e franzindo a testa enquanto tentava imaginar. Kawakaze não se surpreendeu. Minato ainda era jovem e não tinha a inspiração que o levaria a desenvolver o Rasengan. Na história original, ele levou 3 anos para criar a técnica, inspirado na Bijudama. Então vou lhe dar uma tarefa, disse Kawakaze. Desenvolver a teoria que descreve em um jutsu. Você tem 1 ano. Minato pareceu ainda mais confuso. Ele era apenas um genin. Por que seu sensei estava pedindo para ele criar um novo jutsu? Sensei, vou trabalhar duro, disse Minato finalmente, cedendo ao olhar esperançoso de Kawakaze. Ótimo. Depois que você começar, encontrarei alguém ainda mais habilidoso para lhe ensinar ninjutsu, disse Kawakaze, embora sentisse uma pontada de arrependimento por não ter o Rasengan para si. Minato fez uma reverência e voltou a praticar esgrima com Navaki, embora estivesse claro que seus pensamentos estavam em outro lugar. Minato, o que houve? Você parece distraído, perguntou Navaki, notando a falta de concentração do amigo. Os dois jovens se tornaram amigos íntimos, e a preocupação de Navaki era genuína. O sensei me disse para desenvolver um ninjutsu, disse Minato hesitante, ainda atordoado pela conversa. O quê? Navaki ficou boquiaberto, chocado. Irmãozão, você não está brincando, né? A própria ideia parecia absurda. Um genin? Desenvolvendo ninjutsu? Kawakaze achava que isso era algum tipo de jogo? Olha o sensei. Ele parece ser do tipo que gosta de brincar? Minato suspirou. E ele me deu um prazo de 1 ano. Enquanto conversavam, os dois balançavam distraidamente suas espadas de treino, com o treinamento sendo, na melhor das hipóteses, pouco entusiasmado. Enquanto isso, Tsunade havia terminado de se lavar. Revigorada e limpa, sua atitude havia se transformado completamente, exalando sua confiança habitual. Vem aqui e me dê um abraço, disse Kawakaze com um sorriso malicioso, abrindo os braços em um convite fingido. Tsunade facilmente o desviou e sentou-se ao seu lado. Tem tanta gente aqui, ela disse friamente. Quando não há ninguém por perto. Kawakaze provocou, deixando a sugestão no ar. O que se passa nessa sua cabeça? Tsunade perguntou, interrompendo-o com um olhar penetrante. Seu tom de voz pragmático a fazia parecer a chefe de uma família, mas ela se suavizou ao pegar a xícara de chá que Kawakaze havia servido. Recostando-se, saboreou o momento. Uma vida assim lhe convinha muito mais do que a úmida e desconfortável floresta de Shikotsu. Você conhece algum praticante de ninjutsu particularmente poderoso? Perguntou Kawakaze, mudando de assunto. Tsunade olhou para ele com curiosidade. Por quê? Quero que alguém me ensine um pouco sobre ninjutsu. Não é meu ponto forte. Tsunade tomou um gole de chá, pensativa. A pessoa mais poderosa é, claro, o sensei. Hiruzen Sarutobi não ganhou o título de professor ninja à toa. Kawakaze balançou a cabeça. Não, ele está muito ocupado. Preciso de outra pessoa. Ele não mencionou a nova tarefa de Minato. Verdade seja dita, Kawakaze estava agindo por impulso. Só depois que Minato foi embora é que ele compreendeu completamente o absurdo do que havia pedido. Afinal, o Relâmpago Amarelo tinha apenas 10 anos. Mesmo para os padrões ninja, parecia exploração de trabalho infantil. Mas pensando bem, este era o mundo de Naruto, onde as crianças cresciam rápido e o impossível era esperado. Capítulo 38. Então tenho outro candidato, mas não tenho certeza se ele está na aldeia. Navaki, vem aqui. Tsunade estava perdida em pensamentos, e seu grito repentino assustou os 2 garotos que pescavam nas proximidades. Pensando que foram pegos em flagrante, Navaki rapidamente entregou sua espada de madeira a Minato e correu até sua irmã com um sorriso. E aí? Seu sensei está na vila? O candidato a quem Tsunade se referia era Orochimaru, o discípulo mais destacado do terceiro Hokage. Orochimaru não só aprendia rápido, como também era hábil em aplicar seu conhecimento em diversas situações. Não era exagero chamá-lo de gênio. Os olhos de Kawakaze brilharam ao ouvi-lo. Ele havia se esquecido completamente de uma figura tão influente. O sensei disse que voltaria amanhã para uma visita rápida, respondeu Navaki honestamente. Uma era sua irmã e a outra era seu futuro cunhado. Não havia motivo para esconder nada. Amanhã, iremos visitar seu sensei juntas, decidiu Tsunade. O sensei com certeza ficará feliz. Ele até disse que a postura do cavalo do irmão mais velho é impressionante e seu Kinjutsu é extraordinário. Ele mencionou que gostaria de visitar o clã Ataque se tiver a oportunidade. Navaki ficou aliviado por não terem notado sua travessura anterior e se sentiu ainda mais feliz por estar cercado por aqueles mais próximos. A camaradagem deles era algo que valia a pena valorizar. Seu sensei tem um bom olho, comentou Kawakaze com um sorriso, claramente satisfeito com o elogio. Tudo bem, vá praticar.
Tsunade e Kawakaze seguiram em frente, mas Navaki de repente congelou no lugar quando percebeu que ele não havia passado despercebido pela irmã. Nesse momento Sakumo e Nayuki retornaram com Onimaru atrás deles, parecendo completamente derrotado. Quando a dupla avistou Kawakaze, eles se animaram imediatamente. Não importava se o treinamento tinha sido bem sucedido ou não, contanto que todos estivessem seguros. Eles trouxeram Onimaru até a mesa de pedra e se sentaram. Onimaru, você foi repreendido. Kawakaze provocou, seu tom brincalhão fazendo Onimaru encará-lo de soslaio. Juro que quero morder esse cara até a morte. Não, interrompeu Nayuki. Seu irmão mais velho vai levá-lo para casa para procriar. Onimaru é um dos poucos cães valorizados do meu clã Inuzuka. Kawakaze olhou para Onimaru que parecia completamente esgotado. Pelo seu estado de cansaço, era evidente que o cão não havia descansado muito durante a viagem. Como foi seu treinamento de Senjutsu? Sakumo olhou para Kawakaze com curiosidade, ansioso para saber sobre seu progresso agora que ele havia retornado em segurança. Terminei em um dia. Sabe, seu irmãozinho é tão talentoso. Por que você não me chama de irmão mais velho e comemora? Tsunade engasgou com o chá, tossindo incontrolavelmente e caindo na gargalhada. Você não vai parar até me levar para o túmulo, vai? Rosnou Sakumo. Vamos duelar, seu pirralho. Sakumo só conseguirá manter Kawakaze sob controle todos esses anos por se recusar a aceitar o título de grande irmão. Aceitar isso agora significaria jogar fora o último resquício de sua dignidade. Ele virou o resto do chá, franziu a testa e agarrou Kawakaze pelo colarinho, arrastando-o para o centro do dojo. Eles sempre foram assim? Tsunade perguntou incrédula, apontando para sua têmpora exasperada. Nayuki suspirou, já acostumada com a cena. A princípio, ela até se perguntou se o clã Ataque tinha um histórico de instabilidade mental. Eles são irmãos que dependem um do outro, então estão acostumados a brigar, explicou ela. Tsunade olhou para a luxuosa mansão e o espaçoso dojo ao redor. Morando juntos? Parecia mais como duas pessoas vivendo com extremo conforto. Essa única palavra transmitiu todos os seus pensamentos. Nenhum deles prestou atenção aos dois homens no meio da sala. Os irmãos empunhavam espadas sem qualquer graça, e o duelo carecia da menor estética. As duas mulheres voltaram a beber, despreocupadas. Depois de um tempo, Kawakaze retornou ao seu lugar, com uma expressão presunçosa. Previsivelmente, ele não se conteve, deixando Sakumo para trás. Mesmo assim, Sakumo se recusou a chamá-lo de irmão mais velho. Essa era sua linha inabalável. Assim que Kawakaze se sentou, Sakumo seguiu, acomodando-se à mesa de pedra com um grunhido insatisfeito. Não vale a pena se segurar pelo irmão mais velho, né? Você é um perdedor, ele murmurou, encarando-o. À medida que o caos se dissipava, o grupo começou a conversar casualmente. Sakumo se acalmou aos poucos, percebendo que não valia a pena ficar bravo com Kawakaze. Se ficasse, provavelmente morreria de frustração muito antes de seu irmãozinho ceder. Na manhã seguinte, Kawakaze carregava uma espada finamente trabalhada da oficina de armas Ataque, com Minato seguindo. Juntos, eles seguiram para a residência Senju para encontrar Tsunade e Navaki. O grupo planejava visitar Orochimaru. Orochimaru voltou para a vila. E quanto a Jiraiya? Perguntou Kawakaze, lembrando-se do excêntrico sábio pervertido. Como ele também havia inadvertidamente interrompido os planos de casamento de Danka, não se sentia culpado por isso. Ele foi ao Monte Miboku para treinar, respondeu Tsunade. Presumo que ele esteja trabalhando em Senjutsu, comentou Kawakaze. Tsunade assentiu. Os discípulos do terceiro Hokage permaneciam próximos, então não era surpresa que ela soubesse o paradeiro de Jiraiya. Só tenho medo de que não seja fácil para ele, acrescentou. Kawakaze, familiarizado com a jornada de Jiraiya, sabia que ele levou quase 10 anos para dominar o Senjutsu, uma prova de sua diligência. Ele é o ninja mais esforçado que já conheci, disse Tsunade, com um tom de voz repleto de raros elogios. Jiraiya, nascido em uma família plebeia com talento mediano, havia trilhado seu caminho com muito esforço. Mesmo assim, seu comportamento recente a incomodava, ou Kawakaze talvez ainda tivesse trabalho a fazer. Enquanto conversavam, Kawakaze notou um gato gordo saltando em sua direção. Enfeitado com joias de ouro e prata, parecia o animal de estimação mimado de uma rica esposa de Konoha. Ele estendeu a mão e o agarrou pelo pescoço. Mas então, ele sentiu outra mão tocar brevemente a sua antes de se retirar com a velocidade da luz. Kawakaze olhou para cima e viu um jovem com cabelos pretos brilhantes, cuidadosamente repartidos ao meio e vestido com meia calça verde. Genin Might Dui, apresentando-se para o serviço de Lady Tsunade, anunciou o homem. Este era ninguém menos que o pai de Might Guy, o primeiro homem a dominar a formação dos 8 portões internos. Olá, disse Tsunade, claramente não o reconhecendo, mas retribuindo educadamente o cumprimento. Olá, sou Kawakaze Ataque. Prazer em conhecê-lo. A curiosidade de Kawakaze foi aguçada. Olá. Might Dai pareceu surpreso com o tom respeitoso. Como um Genin realizando tarefas mundanas, ele não estava acostumado a tamanha cortesia, especialmente vindo de alguém da estatura de Kawakaze. Você está aqui por causa desse gato, certo? Kawakaze entregou o felino rechonchudo. Obrigado, Lord Kawakaze, disse Dai, pegando o gato e se virando para ir embora. Nunca lhe passou pela cabeça que alguém importante pudesse ajudar em um assunto tão trivial. Espere. Kawakaze o interrompeu. Acabei de notar sua velocidade. Seu taijutsu deve ser impressionante. Essa foi uma pergunta deliberada. Kawakaze já sabia que Dui dominava a formação dos 8 portões internos. Ninguém conseguiria atingir tamanha velocidade sem um rigoroso treinamento de taijutsu. Está tudo bem, respondeu Dui, exibindo um sorriso deslumbrante e seus dentes brancos brilhando. Com habilidades como as suas, por que você ainda está fazendo tarefas Genin? Perguntou Kawakaze perplexo.
Como alguém capaz de abrir todos os 8 portões poderia permanecer em um nível tão baixo? Eu só sei taijutsu, então não posso passar no exame Chunin, explicou Dai. As promoções em Konoha eram rígidas e para aqueles sem conexões, a ascensão era desafiadora. Se Dai pertencesse a um clã importante, suas habilidades já teriam sido reconhecidas há muito tempo. Entendo, disse Kawakaze, pensativo. Vou ver o que posso fazer para ajudar. Vamos ser amigos. Venha visitar o clã Ataque um dia desses. Kawakaze não teve problemas em fazer amizade com alguém como Might Dui, um homem sério e capaz. Muito obrigado. Dai fez um joinha animada, com seu sorriso característico brilhando. A juventude sempre estará ao seu lado. Não é de se admirar que ele seja o pai de Gai, pensou Kawakaze. Enquanto isso, Navaki e Minato trocavam olhares perplexos. Aquele homem estranho parecia ter encantado seu geralmente reservado irmão mais velho com facilidade. Capítulo 39. Depois de se separar de Might Dui, Kawakaze e seu grupo continuaram em direção à residência de Orochimaru. Há algo especial sobre essa pessoa? A curiosidade de Tsunade foi aguçada. Ela não conseguia entender por que Kawakaze havia oferecido ajuda a um genin. Sinto que há algo muito precioso nele, respondeu Kawakaze enigmaticamente, com um sorriso fraco e inescrutável no rosto. Esta era uma verdade que Kawakaze havia compreendido da história original. Mesmo que a explicasse, Tsunade não entenderia. Sem os ensinamentos de Might Dui, não haveria Might Gai. Foi Dui, como pai, quem incutiu no filho a lição mais vital, o caminho ninja. A verdadeira vitória não está em derrotar os fortes, mas em proteger o que é mais importante para você até o fim. Might Dui sacrificou a própria vida por esse princípio, e Might Gai arriscou a sua para desferir o devastador ataque Night Gai. Se não fosse por Naruto dos 6 caminhos, Gai também não teria sobrevivido. Tão misterioso, murmurou Tsunade revirando os olhos irritada. Ela lançou um olhar frio para Kawakaze, preguiçosa demais para insistir no assunto. Atrás dela, Navaki e Minato sussurravam entre si, especulando sobre o que precioso poderia significar. Navaki presumiu que fosse algo tangível, como tesouros inestimáveis, sua mente claramente envenenada pelos hábitos de Tsunade. Minato, por outro lado, pensou que se referia a uma qualidade intangível, como um espírito nobre. Ele parecia mais perspicaz do que Navaki. Não é de se espantar que Minato tenha se tornado Hokage, enquanto Navaki se tornou bucha de canhão na linha do tempo original. Falta muito? Perguntou Kawakaze em tom casual. Ele nunca tinha estado na casa de Orochimaru antes, nem havia lidado com um homem. É logo ali na frente, respondeu Tsunade, apontando para um aglomerado de prédios à distância. Ao entrarem na área residencial, Kawakaze não pôde deixar de gemer interiormente. As casas se misturavam, tornando difícil dizer onde uma terminava e a outra começava. O Orochimaru tem muitas cobras em casa? Perguntou ele, tentando não parecer incomodado. Não conseguia deixar de se sentir um pouco assustado com a ideia de répteis de sangue frio rastejando por ali. Quem te disse isso? Ele só tem uma besta de invocação que é uma cobra, disse Tsunade, em tom de desdém. Haha, isso é bom, Kawakaze riu sem jeito, segurando sua espada com um pouco mais de força. À medida que se aproximavam do seu destino, Navaki assumiu a liderança, aproximando-se confiantemente de uma mansão e batendo na porta. Sensei, minha irmã trouxe alguém para vê-lo, gritou ele, sua voz alta ecoando pela rua silenciosa. Seu comportamento extrovertido se estendia até mesmo a Orochimaru, uma característica surpreendente dada a reputação deste último. Depois de um momento, a porta se abriu, revelando Orochimaru vestido com um kimono. Sua expressão era calma, quase gentil, enquanto ele estendia a mão e bagunçava o cabelo de Navaki. Eu sabia, você é sempre tão barulhento. Que vergonha, disse Orochimaru com um tom leve, mas carregado de reprovação. Kawakaze ficou surpreso. Este Orochimaru não se parecia em nada com a figura sinistra que ele lembrava do anime. O sorriso frio e presunçoso havia desaparecido. Esta versão parecia muito mais serena, até mesmo acessível. Orochimaru, Kawakaze e eu estamos aqui sem sermos convidados. Espero que não se importe, disse Tsunade com um tom relaxado, como se a visita não fosse nada fora do comum. Por que eu me importaria? Estou feliz em ver você. Por favor, entre, respondeu Orochimaru com uma expressão calma e palavras educadas. Olá, Kawakaze, cumprimentou Orochimaru, exibindo um leve sorriso. Olá, Orochimaru, respondeu Kawakaze, embora ainda lutasse para conciliar essa figura educada e composta com a imagem sinistra de Orochimaru de suas memórias. Me chame apenas pelo meu nome. Kawakaze, no entanto, não era de perder uma oportunidade. Com um leve empurrão, ele empurrou Minato para frente. Senhor Orochimaru, eu sou Minato Namikaze. Minato se apresentou com um tom cauteloso. O jovem não conseguiu evitar se sentir intimidado. Orochimaru não exalava exatamente calor humano. Olá, você também é um bom garoto, disse Orochimaru com um pequeno sorriso, observando que o comportamento de Minato tinha alguma semelhança com o de Navaki. Vamos, disse Navaki casualmente, agindo como se estivesse voltando para casa. Sem esperar por mais ninguém, ele entrou na mansão. Kawakaze seguiu Orochimaru para dentro. A mansão era espaçosa, com um design moderno e minimalista. A ausência de criados chamava a atenção, mas Kawakaze presumiu que Orochimaru valorizava a solidão. Liderados por Navaki, o grupo chegou à sala de estar e sentou-se. Navaki, claramente familiarizado com o ambiente, foi direto preparar o chá. Kawakaze observou-o se movimentar com facilidade, imaginando que Navaki já tivesse feito aquilo muitas vezes. Orochimaru, ouvi dizer que você também gosta de usar espada, começou Kawakaze. Trouxe algo especial da minha oficina de armas ataque hoje como um sinal de respeito. Espero que você aceite. Kawakaze entregou o presente com um sorriso. Como estava ali para pedir um favor, uma pequena oferenda pareceu apropriada. Você é muito gentil, Kawakaze, disse Orochimaru, pegando a espada. Seus dedos finos inspecionaram cuidadosamente o trabalho artesanal.
Puxando a lâmina levemente, o brilho do aço refletiu suas pupilas serpentinas. Um leve arrepio pareceu emanar dele enquanto testava seu peso e equilíbrio. Infelizmente, a espada era rígida, impossibilitando seu armazenamento no estômago. No entanto, era inegavelmente um presente raro e valioso. Uma bela espada. Aceito-a com gratidão. Obrigado, Kavakazi, disse Orochimaru, deixando a lâmina de lado, mas mantendo-a ao alcance. A essa altura, Navaki já havia retornado, carregando uma bandeja de chá. Ele serviu xícaras para Tsunade, Orochimaru e Kavakazi, servindo-os com um ar respeitoso antes de se sentar ao lado de Minato. Vocês dois não precisam ser tão formais. Somos todos amigos agora, disse Tsunade, com um tom exasperado enquanto observava Kavakazi e Orochimaru manterem uma polidez estranha. Um era um amigo próximo de sua equipe, o outro era seu futuro marido, pelo menos aos seus olhos, então ela não teve problemas em quebrar a tensão com sua franqueza. Kavakazi e Orochimaru, no entanto, ficaram um pouco envergonhados com a franqueza dela. A mente de Kavakazi vagou até um velho ditado: somos todos manos, então não há necessidade de sermos educados. Ele olhou para Tsunade e a imaginou proferindo aquelas palavras, embriagada. O pensamento lhe caía tão bem que ele quase riu alto. Kavakazi veio hoje porque quer ajudar Minato a expandir seus conhecimentos de ninjutsu, continuou Tsunade com sua franqueza implacável. Minato é o novo discípulo de Kavakazi. Minato, ouvindo isso, abaixou a cabeça respeitosamente com uma expressão séria. Claro, sem problemas, respondeu Orochimaru sem hesitar. De qualquer forma, ficarei na vila por um tempo. O acordo de Orochimaru pareceu casual, como se assumir outra responsabilidade não fosse grande coisa para ele. Navaki aprenderá sob a tutela de Kavakazi, declarou Tsunade. E Minato aprenderá com Orochimaru em troca. É uma forma de retribuir o que recebemos. Então deixarei Minato aos seus cuidados por enquanto, disse Kavakazi, completamente à vontade para entregar seu novo aprendiz econômico sem hesitação ou remorso. Basta que Minato e Navaki se juntem quando for a hora, confirmou Orochimaru, definindo o arranjo para o treinamento conjunto. A conversa mudou quando Tsunade tomou um gole de chá e perguntou casualmente: você tem saído muito da vila ultimamente? Estava em alguma missão? Seu tom deixou claro que nem mesmo assuntos confidenciais a incomodavam. Kavakazi aproveitou a oportunidade para tomar seu chá também, camuflando-se no ambiente por enquanto. Ele não queria parecer rude indo embora assim que a discussão terminasse. Orochimaru suspirou profundamente, seu rosto ficando sério. O sorriso leve que ele exibia antes foi substituído por uma expressão sombria, e Kavakazi pensou ter visto um lampejo de compaixão em seus olhos de cobra. O sensei me enviou para a Terra da Chuva, começou Orochimaru, com a voz baixa e contemplativa. Estamos tentando pegar emprestado o caminho e lançar um ataque a outras aldeias ninjas. Mas Ans da Salamandra, ele não é uma pessoa comum. As negociações estagnaram. Ele se recusa a permitir a passagem. Seu tom ficou mais sombrio ao continuar. Não sei quando a guerra vai começar, mas quando começar, trará outra tempestade sangrenta. Tantas vidas novas, tantos parceiros serão perdidos. Quantas famílias serão desfeitas? Quantas crianças ficarão desabrigadas? As palavras de Orochimaru pairavam pesadas no ar, e sua expressão sombria revelava um lado raramente visto. Kavakazi podia sentir a sinceridade em sua voz, seu desdém pela guerra inconfundível. Pela primeira vez, Kavakazi vislumbrou Orochimaru que o anime nunca havia mostrado. Um homem sobrecarregado pela inevitabilidade da guerra. Alguém que talvez amasse sua vila e valorizasse a vida à sua maneira. Se não fosse pela guerra, talvez Orochimaru não tivesse sido consumido pela ambição e obsessão. Kavakazi não conseguia deixar de pensar que a guerra, e os demônios que ela despertava nas pessoas, haviam moldado Orochimaru na pessoa que ele eventualmente se tornaria. Capítulo 40. Essas são coisas que estão além do nosso controle. Só podemos fazer o nosso melhor para proteger as pessoas importantes para nós. Kavakazi queria oferecer algumas palavras de conforto, mas diante da guerra, o poder do indivíduo era insignificante. No momento, ele não tinha a capacidade de mudar o curso da guerra sozinho. Então, você vai continuar com essas negociações quando voltar? Perguntou Tsunade. Se a guerra eclodisse, ela também não conseguiria evitar ir ao campo de batalha. Era seu dever como ninja. Esta é a última negociação. Um ultimato já foi emitido. Meio mês. Se Ans da Salamandra ainda se recusar a nos deixar passar, teremos que atacar a Terra da Chuva primeiro. As palavras de Orochimaru não deixaram dúvidas. A guerra era iminente. Kavakazi lembrou que na Segunda Grande Guerra Ninja, foi Ans da Salamandra quem iniciou o conflito. Foi realmente ousado para um pequeno país enfrentar duas grandes nações, conseguindo até mesmo envolver o País do Fogo no processo. O mundo ninja era assustador. É melhor você planejar com antecedência. Pelo que eu sei, Ans não é de ficar sentado esperando o fim chegar. Temos que impedi-lo de dar o primeiro passo. Kavakazi soou o alarme. Afinal, seriam os ninjas de Konoha que pagariam o preço com sangue. Acho que não. Ans não é arrogante o suficiente para enfrentar Konoha e Tsunagakure sozinho, disse Orochimaru, embora tenha levado a sério o aviso de Kavakazi. Orochimaru não era apenas um ninja poderoso, mas também um excelente comandante. É sempre melhor ser cauteloso, concordou Tsunade. Embora não achasse que Ans fosse tomar uma atitude tão ousada, ela achava que era melhor prevenir do que remediar. Serei cuidadoso, respondeu Orochimaru solenemente. Ouvi dizer que você abriu um hospital. Eu não estava na vila quando abriu, então ainda não te parabenizei. Depois de discutir assuntos tão pesados, Orochimaru mudou para um assunto mais leve. Haha, graças ao apoio do Kavakazi, disse Tsunade com um sorriso feliz. Se não fosse pelo apoio financeiro dele, ela não teria conseguido construir o hospital. É melhor você não perder o hospital, brincou Orochimaru, totalmente ciente dos hábitos de jogo de Tsunade. Calha a boca se não sabe o que dizer, disparou Tsunade, com a expressão instantaneamente sombria. O comentário dele claramente tocou em um ponto sensível. Kavakazi riu baixinho.
Se ela perder o hospital, ela pode simplesmente usar a si mesma para pagar a dívida. Tsunade lançou-lhe um olhar penetrante, enquanto Orochimaru sorria divertido. Os dois homens trocaram um sorriso e beberam chá ao mesmo tempo. A atmosfera tensa diminuiu gradualmente e até Navaki e Minato intervieram com comentários ocasionais. Ao meio-dia, Orochimaru convidou todos para almoçar, pedindo comida para a viagem. Embora não fosse tão suntuoso quanto as refeições preparadas pelo clã Ataque, ainda assim era uma refeição suntuosa. Como Jnin, Orochimaru vivia com bastante conforto. Após a refeição, Kawakaze convidou Orochimaru para visitá-lo em casa. Passando o dia com ele, Kawakaze se viu apreciando a personalidade forte e confiante de Orochimaru. Se ele não se tornar mal, Kawakaze pensou consigo mesmo, ele será um bom amigo. Minato e Navaki ficaram na casa de Orochimaru para mais orientações, enquanto Kawakaze e Tsunade partiram juntos. Nos dias seguintes, Kawakaze se esforçou para garantir a Might Dui uma chance de fazer o exame Chunin. Com sua ajuda e um pouco de apoio financeiro, a força de Might Dui garantiu sua promoção. Como Chunin, as habilidades de Dui eram suficientes, mas se ele almejasse o exame Chunin, suas capacidades gerais claramente não seriam suficientes. Ainda assim, quando Dui passou no exame Chunin e recebeu seu colete ninja, ele ficou transbordando de alegria, incapaz de conter as lágrimas. Sua persistência juvenil não fora em vão. Determinado a expressar sua gratidão, Dui decidiu visitar o clã Ataque pessoalmente para agradecer a Kawakaze, alguém que ele conhecera apenas uma vez, mas que admirava profundamente. Enquanto isso, Minato continuou a receber orientação na casa de Orochimaru. Ele não se esqueceu da tarefa atribuída por seu sensei, e sua ideia para o Rasengan despertou até o interesse de Orochimaru. Juntos, os dois se dedicaram a um empolgante projeto de pesquisa e desenvolvimento. Em contraste, Navaki se sentia um estranho. Naquele dia, Kawakaze tomava chá tranquilamente no dojo, desfrutando de um raro momento de paz. Tsunade, infelizmente, estava ocupada com o trabalho no hospital. Os alunos Uchiha que ela ensinava não tinham aptidão, continuando a não compreender os fundamentos do ninjutsu médico, mesmo após dias de treinamento. Kawakaze não pôde deixar de se ressentir por perder um tempo sozinho com ela. Felizmente, Minato e Navaki estavam na casa de Orochimaru. Caso contrário, provavelmente teriam se tornado alvos de sua frustração, tudo sob o pretexto de ajudá-los a melhorar, é claro. Naturalmente otimista, Kawakaze deixou seus pensamentos vagarem, sem se deixar afetar pela sombra iminente da guerra. Naquele momento, Nayuki chegou com Onimaru. Sakuma ainda treinava arduamente na esperança de progredir rapidamente e um dia colocar Kawakaze em seu lugar. Cunhada cumprimentou Kawakaze, servindo uma xícara de chá para Nayuki. Ele estendeu a mão para acariciar Onimaru, na esperança de acalmá-lo. Mas o Ninken, tendo aprendido a lição com encontros anteriores, fugiu assim que a mão de Kawakaze se afastou do bully. Manteve distância, encarando Kawakaze com uma expressão que praticamente gritava desdém. Kawakaze, ofendido, levantou-se. Antes que pudesse dar um passo, Onimaru soltou um grito assustado, como se tivesse visto um fantasma, e desapareceu sem deixar rastros. Por que você está competindo com Onimaru? Perguntou Nayuki, rindo enquanto observava Kawakaze, cuja expressão relutante o fazia parecer completamente derrotado. Esse cachorro maldito. Espere só até eu pegá-lo, murmurou Kawakaze, tomando um gole de chá, ainda pensando no assunto. Você é tão mesquinho, Ug Ug. Antes que Nayuki pudesse terminar a frase, ela de repente começou a ter ânsias de vômito. Cunhada, você está se sentindo mal? Perguntou Kawakaze, sem saber como confortá-la. Não, só estou com vontade de vomitar sem motivo hoje, respondeu Nayuki, recuperando o fôlego. Não sei se comi algo estragado. Ela pareceu se recuperar e pegou seu chá, mas Kawakaze rapidamente o pegou. O que houve? Perguntou Nayuki, assustada, com os olhos correndo ao redor como se suspeitasse que o chá tivesse sido adulterado. O chá não está gostoso, disse Kawakaze casualmente, embora sua verdadeira preocupação fosse outra. Vou pedir ao irmão mais velho para te levar ao hospital. Você pode estar grávida. Kawakaze sabia que beber chá não era bom para mulheres grávidas, e por isso o havia tirado de lá. Ele tinha todos os motivos para acreditar que Nayuki pudesse estar grávida. No ano seguinte, seria o 37º aniversário de Konoha, o ano em que Kakashi nasceu. A ocasião parecia combinar. É possível, murmurou Nayuki, com a voz suave e o rosto levemente vermelho. Ultimamente, Sakuma estava mesmo, trabalhando mais arduamente nos campos. Irmãozão, a cunhada mais velha pode estar grávida. Kawakaze gritou em voz alta na direção de Sakumo. Assim que ele terminou de falar, Sakuma apareceu ao seu lado com uma faca curta na mão. Por um momento, Kawakaze entrou em pânico. Que bom, eu teria pensado que ele estava aqui para me matar. Ele só se esqueceu de guardar a lâmina. Você está falando sério? Leve-a lá. Eu sigo atrás de você. Sakumo, percebendo a situação, guardou a faca. Ele já sabia da marca da técnica do deus voador do trovão de Kawakaze no hospital. Embora Sakumo já praticasse a técnica do deus voador do trovão há algum tempo, seus níveis de chakra não eram suficientes para teletransporte de longa distância com passageiros. Eu realmente não sei como meu irmão mais novo tem tanto chakra. Isso é algo que os pais podem simplesmente distribuir? Certo, vou levar a cunhada lá primeiro, disse Kawakaze sem hesitar. Ele também pensou em algo mais importante que precisava evitar. Ele colocou o braço em volta dos ombros de Nayuki e no momento seguinte, eles apareceram sob a grande árvore em frente ao hospital, assustando os pacientes próximos e suas famílias. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.